Nossa aula de hoje vai ser sobre registradores. O que são registradores? Registradores são associações de dois ou mais flip-flops que são controlados por um clock comum. E a ideia é que cada flip-flop possa armazenar um bit de informação. Podem existir diversas entradas comuns, sejam síncronas ou assíncronas, como vimos na aula passada, e as saídas de alguns flip-flops podem alimentar entradas de outros. Para que servem registradores? Eles servem para armazenar um conjunto de bits. Vocês provavelmente, quando já atualizaram o sistema operacional da máquina que vocês trabalham, vocês, ao fazer um download, provavelmente já se depararam com uma questão de dizer assim, a minha máquina é de 32 bits ou 64 bits? Isso tem a ver com o tamanho da arquitetura interna do computador. Então, tipicamente, as palavras de memória têm vários bits. Então, os registradores podem ser entendidos como um dispositivo para você poder armazenar conjuntos de bits. Que sinais de controle existem em registradores? Existe um sinal chamado de clock ou enable, como a gente viu na aula de flip-flops, sinais de reset e preset, um sinal adicional chamado load, para que, por exemplo, eu possa, num determinado instante, carregar um valor sincronamente no meu registrador. Isso vai ser, digamos, dependente da tecnologia dos flip-flops que vão formar o registrador. Um enable da saída para permitir que as saídas do registrador sejam ativas ou não. E um sinal shift e hold para controlar se o registrador deve deslocar ou não internamente os bits. Isso vai ficar claro em alguns slides mais adiante. Registradores podem ter dois tipos de entrada. Uma entrada que a gente vai chamar de paralela, então existe um sinal de entrada para cada flip-flop. Ou uma entrada chamada série, em que só existe uma única entrada externa que entra no primeiro flip-flop. Depois, a saída desse flip-flop vai alimentar os flip-flops subsequentes. Do mesmo modo, registradores podem ter dois tipos de saída diferentes. Uma saída paralela, em que a saída de todos os flip-flops são disponibilizadas na saída do meu registrador, e uma saída série, em que eu tenho uma única saída externa, que vai ser a saída do último flip-flop. E a gente pode combinar diferentes tipos de entrada e de saída. Aqui vocês têm um exemplo de um registrador formado por 4 flip-flops tipo D, sensíveis à borda de subida, que estão alimentados pelo mesmo clock. Vamos imaginar que a gente queira fazer uma entrada série e uma saída série. Como é que a gente poderia construir esse registrador? É simples. A entrada série entraria na entrada D desse primeiro flip-flop, a saída Q dele alimentaria a entrada D do segundo e assim por diante, até que a saída do último flip-flop corresponderia à minha saída série do circuito. Então, isto funciona de modo equivalente a uma operação de deslocamento da cadeia de bits. Nesse caso, o registrador ele pode ser chamado de registrador deslocador ou registrador de deslocamento. A palavra em inglês é shift register. Vamos imaginar como é que esse registrador poderia deslocar os bits à direita ou à esquerda. Se eu fizer um deslocamento à direita, isso corresponde a dividir um número binário, se eu interpretasse como um número binário que está dentro do registrador, por 2, introduzindo um 0 à esquerda. Vamos imaginar que eu tivesse o número 001010, que é um número 10 em decimal no meu registrador. Se eu introduzisse um 0 pela esquerda, pela minha entrada serial esquerda, e jogasse esse bit fora, eu teria o número 000101, que corresponde a 5 em decimal. Então, é como se eu tivesse dividido 10 por 2. Analogamente, se eu fizer um deslocamento à esquerda, isso equivaleria a multiplicar um número que estaria representado dentro do registrador por 2, entrando um 0 pela direita. Então, imagine que eu tenho o número 001010 no meu registrador, que corresponde a 20,
e eu fosse deslocá-lo para a esquerda. Eu entraria um 0 aqui pela direita e este último bit cairia fora. Eu ficaria com 010100, que corresponde ao número 20 em binário, que é o dobro de 10. Portanto, eu teria feito uma multiplicação por 2. Aqui a gente está mostrando como é que funcionaria a saída em termos de tempo do meu registrador com entrada e saída série. Então aqui estamos representando o pulso do relógio. Imagina que eu tenho uma entrada no instante 0 e o pulso do relógio ocorre logo depois. No primeiro pulso do relógio, se essa entrada estiver aqui, ela vai ser registrada no meu primeiro registrador. No segundo, ela vai ser deslocada pelo deslocamento serial para o segundo, no terceiro para o terceiro, no quarto para o quarto registrador. Então é como se esse número, esse valor dessa entrada aqui, trafegasse por cada um desses flip-flops do meu registrador a cada pulso do relógio. Se eu quisesse ter uma saída paralela, simplesmente eu teria que disponibilizar a saída de cada flip-flop para o externo do circuito. Então aqui a gente está representando um registrador com entrada série e com a saída paralela. Então os 4 bits de saída dos flip-flops Q0, Q1, Q2, Q3 podem ser vistos ou acionados, eles podem ser disponibilizados para a saída. Imagine agora que eu queira carregar um dado no meu registrador. E eu quero carregar os dados em cada um dos flip-flops. Isso se chama uma operação de carga paralela. Carga paralela pode ser feita de 2 modos, do modo síncrono, controlado pelo relógio, ou do modo assíncrono. Vamos mostrar como é que eu poderia fazer uma carga paralela síncrona. Como eu tenho 4 flip-flops do tipo D, bastaria que eu ligasse a minha entrada paralela a cada uma das entradas desses meus flip-flops. Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar o número 50101, eu teria que colocar 1 nesta minha entrada, que vai ligar com o D0, 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, e na próxima borda de subida do relógio, as minhas saídas seriam 0101, ou seja, o número 5 que eu registrei. A carga paralela assíncrona já funciona de um outro modo, ou seja, ela não depende do relógio e a gente vai utilizar as entradas de set e reset assíncronas do flip-flop para impor o valor que a gente quer colocar dentro do registrador. Vejam aqui que existe um sinal de enable que ele entra como uma entrada dessas portas NAND, dessas 8 portas NAND, o sinal vem por aqui, né, para meio que habilitar estas portas. Então imagine o que vai ocorrer se esse enable for 0. Como isto aqui é uma porta NAND, a minha saída de uma porta NAND com uma entrada 0 vai ser 1. Então eu vou ter um valor 1 aqui em S barra, 1, 1, 1, 1 em R barra, 1, 1, 1. Ou seja, o set e o reset vão estar inativos. Quando eu quiser ativar a minha carga paralela assíncrona, eu vou pôr o enable igual a 1. Portanto, todas essas portas, a saída delas vai depender da outra entrada dessas portas. Aqui eu tenho uma entrada PE0 e a invertida dela, o valor invertido dela, PE0 barra, aqui nesta porta de baixo que vai entrar no reset. Isso para cada um das entradas dos meus flip-flops. Então vamos ver como isso funciona? Imagine que o enable valha 1 e esta minha entrada PE1 valha 1. Eu vou ter 1 e 1, vai dar 1, invertido vai ser 0, eu vou dar um 7 nesse flip-flop. Então esse flip-flop vai valer 1. Analogamente, se eu colocar 0 nesse PE1, aqui embaixo PE1 barra vai valer 1, eu vou ter 1 e 1, invertido 0, eu vou fazer um reset nesse flip-flop e eu vou armazenar um valor 0. Um outro registrador que existe é um registrador chamado de registrador universal. Um registrador universal tem as seguintes características. Ele é bidirecional, ou seja, eu posso fazer deslocamento de bits, como a gente viu anteriormente, para a direita ou para a esquerda, no registrador. Eu posso fazer carga ou em paralelo ou em série,
e eu posso ter a saída ou em paralelo ou em série. Ou seja, eu posso escolher, através de outros sinais de controle, qual tipo de operação que o registrador deve ter. Vamos então imaginar como é que a gente poderia construir um registrador desse tipo. Eu precisaria, em primeiro lugar, escolher que tipo de entrada que eu quero. Se eu quero uma entrada série ou uma entrada paralela. Vamos imaginar que eu possa fazer isso com um sinal de controle. Lembrem que um sinal lógico tem dois valores, 0 ou 1. Então, para facilitar, às vezes a gente chama esse sinal lógico com, digamos assim, dois labels, dois rótulos, em que um tem linha, para a gente mais facilmente ver qual é o comportamento que a gente quer do circuito quando esse sinal for 0. Então aqui, o nome desse sinal é SD/P'. Por que ele é chamado assim? Porque quando esse sinal for 1, o que vai ser ativo para a gente é esse SD, ou seja, vai ser a entrada série. E quando o sinal for 0, o que vai estar ativo para a gente vai ser esse P', ou seja, a entrada paralela. Então, é simplesmente um jeito de dar nome para os sinais para facilitar o reconhecimento do que eles fazem quando a gente for entender o circuito. Vamos imaginar que a gente quisesse deslocar para a direita. A gente já viu como fazer isso em alguns slides passados. Então, a gente vai chamar essa entrada de entrada serial da direita. Ela vai entrar no D do primeiro flip-flop, depois a saída do primeiro flip-flop vai alimentar o D do segundo, assim por diante, até eu chegar no último flip-flop e eu vou ter algo aqui que eu vou chamar de saída serial à direita. Então, assim eu faria um deslocamento à direita. Então, eu teria que, para escolher se na entrada de um flip-flop eu vou fazer a entrada série ou a entrada paralela, eu teria que, de algum modo, escolher para cada uma dessas entradas D, que sinal vai entrar. Ou vai ser o sinal que vem do flip-flop anterior, se eu for para a direita. No caso do primeiro flip-flop, seria essa entrada serial para a direita. Ou um sinal externo que eu vou carregar diretamente dos flip-flops. A gente já viu em algumas aulas passadas um dispositivo, um circuito lógico, que serve para selecionar entre várias entradas qual vai para a saída. Era um multiplexador. Então, a gente pode usar um multiplexador com entradas, essa entrada serial à direita ou a saída de cada um do flip-flop, se eu quero fazer a entrada série, ou a entrada, os EPIs, se eu quiser fazer a entrada paralela. Então, eu poderia representar isso dessa maneira. Vamos explicar como isso funciona. Vejam que aqui, entre a saída do meu primeiro flip-flop e a entrada D do segundo, eu coloco um multiplexador, né? O multiplexador tem duas entradas, uma entrada é Q, a outra é EP2, a entrada é Q3, desculpe, desse primeiro flip-flop, e eu tenho aqui o meu sinal SD'. Quando esse sinal for 1, então vai estar ativo o SD, o que vai acontecer? A entrada 1 vai passar para lá, então D vai receber essa saída Q3 do primeiro flip-flop. Quando esse sinal for 0, ou seja, P' vai ser ativo, a entrada que vai passar para a saída do multiplexador é essa, EP2. Então, eu vou carregar esse EP2 em D2. Então, eu posso repetir esse estágio em todos os outros módulos. E eu teria essa configuração. Veja que eu repeti isso aqui, entre esses dois flip-flops. E aqui na entrada, a única alteração é que a entrada série vai ser a entrada serial pela direita, porque eu não tenho um flip-flop antes desse. E lá eu tenho a minha saída serial à direita. Então, o que esse registrador consegue fazer? Ele consegue escolher entre entrada serial e entrada paralela e consegue deslocar para a direita. Como é que eu poderia deslocar para a esquerda? O que significaria deslocar para a esquerda? Significaria que eu gostaria de entrar um dado nesse flip-flop e que esse dado fosse indo para a esquerda. Então, eu teria que ter uma entrada serial à esquerda que entraria
na entrada desse último flip-flop, diferentemente que quando eu desloco à direita, que eu entrei nesse primeiro. Então eu vou chamar esse sinal de entrada serial à esquerda. Depois, eu teria que ter um modo de que a saída deste flip-flop pudesse alimentar o flip-flop anterior. Poderia fazer desta maneira, correto? Então eu estou pegando o Q0 desse flip-flop e ligando ao D1 do flip-flop anterior. De maneira análoga, para ligar esses dois flip-flops, eu faria essa ligação. De maneira análoga, para ligar esses dois flip-flops, eu faria esta ligação. E, finalmente, a saída serial do meu circuito seria qual? A saída desse meu primeiro flip-flop. Então, eu vou chamá-la de saída serial à esquerda. Então, para eu conseguir finalmente montar um registrador universal, eu preciso ter um meio de identificar se eu quero fazer o deslocamento para a esquerda ou para a direita. Como é que eu poderia fazer isso? Novamente, eu vou ter um novo sinal de controle adicional, que eu vou chamar de D'. Então, quando esse sinal valer 1, isso vai significar que eu quero deslocar para a direita. Quando ele valer 0, vai significar que eu quero deslocar para a esquerda. E, novamente, eu vou colocar um novo multiplexador, MUX, com a entrada do flip-flop. Vamos imaginar que eu queira fazer o controle para esse flip-flop. Do anterior, tenho que ligar o Q com D2 se eu quiser deslocar para a direita, ou ligar o Q do D1 se eu quiser deslocar para a esquerda. Estou representando aqui esse flip-flop 2, com o flip-flop 1 e o flip-flop 3, e aqui teria o circuito combinatório que faria esse controle. Então, eu tenho dois multiplexadores. Este primeiro, a gente já viu em alguns slides anteriores, ele vai servir para identificar se eu vou colocar nesse D2 uma entrada paralela ou série. A entrada série vai ser representada por esse sinal entre os dois multiplexadores. E esse primeiro multiplexador eu vou colocar este novo sinal DE' para dizer se a entrada série vai vir do flip-flop anterior ou do flip-flop posterior. Então vamos ver como funciona esse circuito. Vamos imaginar que SD valha 1. Então eu quero fazer uma entrada em série. E D valha 1. Eu quero fazer para a direita. Então esse sinal Q é o que vai passar nesse flip-flop, perdão, nesse multiplexador. Esse sinal Q vai passar nesse multiplexador e ele vai se ligar ao D2. Se SD for 1 e esse sinal DE' for 0, significa o quê? Que vai ser esta entrada aqui que vai passar neste primeiro multiplexador, ou seja, a saída desse flip-flop D1, e que vai passar para a entrada do meu flip-flop D2. Finalmente, se o sinal SD' valer 0, independente desse primeiro sinal, eu vou colocar a entrada paralela que vai ser carregada nesse flip-flop 2. O material dessa aula foi baseado nessa referência.